Mais uma videodica do doce limão. Essa é muito, mas muito importante que esteja aberta para que todas as pessoas que acessam o doce limão, inclusive o YouTube, tenham condições de saber um pouco mais sobre o que nós vamos falar hoje, que é a germinação das sementes. É uma dúvida que não tem fim, eterna, e quando você entrar no doce limão e assistir essa videodica, você vai ficar mais tranquilo, mais seguro e mais assertivo. As tabelas de germinação, elas são muito variáveis, depende da região do Brasil onde ela foi construída, depende do lugar no mapa do mundo onde ela foi feita. Então, semente é algo vivo, germinação é algo vivo. Então, nós não podemos ter uma tabela fixa e fechada. Isso não existe, não tem condições. Então, a videodica de hoje é exatamente para falar sobre essa questão. Alguns internautas até me escrevem dizendo: Conceição, eu já vi amêndoa que a germinação é de 8 horas, em outro lugar é 18, em outro lugar é 48. É lógico que além dessa variável local, como por exemplo a amêndoa, se você está em Portugal, como já aconteceu comigo, e compra, por coincidência, ou você está lá, por coincidência, no momento da safra, você vai comprar uma amêndoa muito fresca e ela provavelmente vai germinar com poucas horas. Ela já vai estar sem a casca, só com a pele, e provavelmente com 16 horas, 12 horas, ela já começa a querer arrebentar o narizinho. Mas você pode estar no mesmo Portugal, no momento onde a safra já foi no ano passado, você está comprando uma semente de 1 ano de estocagem, ela está em perfeito estado, mas ela está estocada há 1 ano, então ela com certeza não vai germinar num tempo tão curto como o que eu mencionei ainda agora. Então a semente é algo vivo que você vai depender de onde você está. Você está no lugar que ela foi produzida? Você está no momento que ela foi colhida? Ou você está no momento que ela foi colhida 1 ano atrás e, pior ainda, ela foi transportada por navio além mar. Então tudo isso vai dar mudanças, às vezes absurdas, nesse tempo. Então tabela de germinação, gente, é uma referência, é algo que você deve ter, principalmente quem está iniciando, para ter uma noção, mas isso não é definitivo. A outra variável é que muitas vezes tem que ver qual é o conhecimento da pessoa que fez aquela receita. Então tem pessoas que têm um conhecimento de crudivorismo, de germinação, um pouco mais inicial. Então ela de repente não respeita muito essa questão, se a semente está com o narizinho, não está com o narizinho, e aí ela simplesmente hidrata a semente. Pode ser por uma deficiência mesmo de conhecimento, de conceitos, e também pode ser proposital. Às vezes a pessoa está com essa intenção, só hidratar a semente, só acordar a semente. E aí na receita ela coloca amêndoa hidratada 12 horas. E aí, com certeza ela não está germinada. E também, quando o problema é de deficiência mesmo de conhecimento, entra muito a confusão da terminologia. Então tem gente que fala acordar, tem gente que fala hidratar, tem gente que fala germinar, quando na verdade ela só acordou. Então eu estou querendo com essa videodica trazer vocês um pouco para o pé no chão, para até olhar para uma receita ou para uma informação sobre germinação de semente com mais critério, com mais filtros. Você sabe mais ou menos do que aquilo que está sendo informado, e você tem que, se você sabe menos, vai devagar, se você sabe mais, você desconsidera e faz do jeito que você já sabe. Então, repetindo, a semente é viva e você vai dançar conforme a música. Você compra a semente e não sabe se ela está fresca ou se ela está estocada há 1 a 2 anos. Então você tem que estar ali olhando para ela, conversando com ela desde o momento que compra e durante o momento de germinação, de acordar, hidratação e germinação. Ponto 2.
você tem que olhar para as receitas que estão aí na internet, nos livros e tal, com um pouco mais de filtragem, de critério. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum nas receitas americanas eles só hidratarem. E isso nem acordar. Eu já vi receita que eles põem água na hora do preparo no processador daquela receita. Então, gente, se vocês querem se especializar na alimentação viva, vocês vão ter que conversar muito com as suas sementes, criar a sua própria tabela e quando estiver em movimento, viajando, fazer as adequações. Por exemplo, num lugar onde o clima é muito quente, todo o processo é mais rápido. Em lugares onde o clima é muito frio, a estação do ano é muito frio, todo o processo de germinação é muito mais lento. Então vamos lá, vamos usar essa capacidade que temos que ter de dançar conforme a natureza, dançar conforme o que a semente tem de melhor para nos oferecer. E lembrando que se mesmo assim você tentando fazer o melhor, olhando para a tabela, uma boa tabela, que no caso eu recomendo a tabela que tem na página do assinante, é uma tabela muito completa e muito do Sudeste. E ali você tem os tempos mesmo de germinação, são referências excelentes para quem está nessa região, comprando principalmente sementes locais. Então, e no livro de Bem com a Natureza vocês têm também uma tabela bastante parecida com a da página do assinante. No site do Terrapia, que está no rodapé do vídeo, também vocês têm uma tabela bastante razoável. Aliás, a nossa tabela tem muita informação cruzada com o Terrapia. Mas fora isso, vocês vão ter que criar aí a tabelinha de vocês em função do dia a dia de vocês, ok? Bem-vindo!